Boa tarde, pessoal. Boa tarde, plateia. Hoje, assim, a gente está muito chique. A gente está crescendo o nosso MusaCast, né? A gente está na nossa 13ª edição do MusaCast. Nessas 12 edições anteriores já veio muita gente do setor da cadeia do resíduo. A gente já falou com o setor público, a gente já falou com a indústria. E hoje a gente vem um representante super especial, que é quem está, de fato, colocando tudo que a gente vem falando na prática, né? Então, o nosso tema de hoje é ESG na prática, de dentro para fora das empresas e como a gente constrói um efeito multiplicador. E a gente trouxe hoje para conversar com a gente a Luciana Aroca, Head de Sustentabilidade da JLL, uma das maiores administradoras de condomínio do país. E ninguém melhor do que ela para se apresentar. Então, Luciana, conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Fazendo uma pesquisa anterior da sua bio, eu vi que você saiu da área de negócios e foi para o outro lado da força, que é a área de sustentabilidade. Então, conta para a gente como é que foi essa trajetória. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou encantada aqui com o espaço de vocês, da Musa. Para quem não está vendo tudo, é uma casa linda, toda verde. Deu vontade de fazer uma reforma nos nossos escritórios. Então, obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre esse tema de ESG, que para nós, na JLL, é um propósito, né? E é uma grande honra poder estar à frente dessas iniciativas dentro da empresa. Então, como você bem disse, né, enfim, vou dar um passo para trás. Eu sou arquiteta de formação, estou na JLL há 11 anos já e entrei como gestora de projetos, liderei, né, algumas equipes com projetos para multinacionais, né, fazendo toda a gestão, né, de mudanças, de escritórios, etc. Depois assumi uma área comercial dentro dessa mesma área de gestão de projetos. E há cerca de 2 anos atrás eu recebi o convite da empresa para, então, liderar a pauta de sustentabilidade, né, principalmente no que tange a serviços aqui no Brasil, né? Poxa, eu acho que tendo passado, né, por essa minha vivência, né, como arquiteta, com esse olhar para os espaços, né, falando de mercado imobiliário, que é o core business da JLL, e também estando à frente da área de negócios, né, acaba que você tem muita relação com clientes em diferentes níveis. Então, a gente acaba absorvendo um pouco o olhar de cada ator, né, que compõe as empresas. E quando a gente, né, que eu resolvi assumir esse compromisso, né, dessa liderança, ficou muito claro para mim como que a gente poderia abordar essas pessoas nas empresas para a gente buscar influenciar, para que essas empresas, essas pessoas embarquem nessa jornada de sustentabilidade com um impacto positivo para o mercado imobiliário. Legal. E como que é trazer a sustentabilidade para dentro da empresa e alinhar isso às estratégias de negócio? Bom, trazer a sustentabilidade para dentro da empresa foi relativamente fácil, tá? A JLL é uma empresa multinacional, global, a gente tem presença em mais de 90 países e a gente já trabalha com sustentabilidade há mais de 20 anos, né? De uma forma um pouco diferente no passado, mais pulverizada, mas eu posso dizer que quando tivemos, né, a infelicidade aí de passar pela pandemia, esse tema, né, o ESG, ele tomou uma proporção muito grande e a empresa entendeu, né, ela fez o dever de casa, na verdade, de analisar os impactos que ela gera no mundo, enquanto empresa de serviços, né? E, para nossa surpresa, enfim, né, a gente assinou o Acordo de Paris, a gente começou a desenvolver algumas metas baseadas na ciência, as quais foram aprovadas no final de 2018. Traçamos o nosso plano de zerar as nossas emissões de gases de efeito estufa para 2040 e a nossa surpresa foi entender que 96% dessas emissões estão nas contas dos ativos dos clientes que a gente gerencia. Então, isso traz muita reflexão, né? A gente, ao mesmo tempo que iniciou uma jornada para entender o nosso próprio impacto enquanto empresa e transformar isso, e a gente foi ver que o impacto maior está nos ativos dos clientes. Então, a gente acaba que é corresponsável pelo avanço desses clientes na jornada ESG. Então, nada mais óbvio, talvez, da gente ter pensado em criar, né, uma linha de serviços para apoiar a jornada ESG, que é um tema bastante complexo, que depende, né,
do momento de cada empresa, mas principalmente depende, eu diria, de um processo de muita conscientização, né? O que é o ISG, como que eu faço o ISG virar uma coisa concreta dentro da empresa, né? Para que ele saia ali das discussões, talvez, né, muito corporativas, mas ele aterrisse ali nas ações do dia a dia e que isso possa cada vez mais impulsionar, né, o avanço dessas práticas. Nossa, incrível. E acho que atrelado a isso, né, quando você fala, a gente nasce dentro da organização e dentro do mundo corporativo. A gente mora hoje lá dentro. E para nascer dentro, isso tem que vir de cima, né? Isso tem que estar incorporado nas lideranças. Qual é o papel da liderança nesse lugar de disseminar essa jornada ESG? Olha, o papel da liderança é fundamental. Eu diria que se não há esse apoio da alta liderança, não há estratégia alguma que fique de pé, né? Principalmente estratégias como essa, que é uma pauta ainda, apesar de ser um assunto antigo, né? Já se fala de sustentabilidade há muitos e muitos anos, década de 60, 70, já estavam estudando tudo que a gente está falando hoje e enfim, publicando, mas para o nosso mercado, enquanto modo de empresa, tudo ainda é muito novo, então é preciso realmente buscar mudar a mentalidade de toda uma corporação, e para fazer isso você precisa realmente do apoio da liderança. Eu costumo comparar muito o avanço das pautas de diversidade e inclusão, né? Coisa de 10 anos atrás, eram muito poucas empresas que tinham seus comitês estruturados. As poucas empresas que tinham esses comitês contavam com o apoio 100% da liderança e foram para frente trazendo a representatividade que queriam para dentro dos seus muros, né? Aquelas cujos comitês nasceram por iniciativas internas de grupos com alguma afinidade, acabaram morrendo internamente mesmo, porque você precisa de contar com investimento, você precisa dedicar tempo para estudar, para entender caminhos, para pensar em soluções. E se você não tem esse apoio, como é que você vai distribuir o seu tempo na corporação para poder se dedicar a parte do teu dia a isso, né? Então, eu acho que é uma condição sine qua non, assim, não existe estratégia de ESG que pare de pé sem o apoio da alta liderança. Perfeito, perfeito. A gente estava na nossa conversa ali anterior, falando importante nascer na liderança, isso disseminar para todo mundo e permear toda a organização. E aí, qual é o real impacto que você vê quando isso acontece, isso dissemina? Qual é o real impacto de dentro para fora? É aquela coisa da pedra na lagoa, né? Que você vai propagando aquelas ondas, né? Eu acho que toda a transformação, quando ela é genuína, ela vence barreiras ali, né? De novo, eu acho que vou ser bem repetitiva hoje, mas o tema ESG, ele demanda muita conscientização, principalmente como ele toca em governança, né, transparência. É muito importante que as empresas revejam seus próprios processos, entendam as suas políticas, e isso demanda tempo, né? E quando a gente fala de ESG dentro das empresas, né, não pode haver o imaginário dos colaboradores que é um tema corporativo, ou seja, a empresa ela quer manter o valor de mercado a longo prazo, ou ela quer se destacar em determinado tema daqui a tantos anos, ela quer ter resiliência para enfrentar todas as crises e, enfim, ela quer ser reconhecida. Se os colaboradores também não embarcarem nessa transformação, vai ser muito complicado a gente tratar de um dos temas centrais de toda essa discussão ESG, que é o tema de mudanças climáticas. O tema de mudanças climáticas não é um tema que as empresas vão resolver sozinhas através das suas ações, né? Então, falando de novo, JLL, uma empresa do ramo imobiliário, o mercado imobiliário responde por mais de 40% das emissões de gases de efeito estufa. Então, ainda assim, se todas as empresas do mercado imobiliário fizessem o seu dever de casa, ainda assim a gente não conseguiria mitigar o aumento acelerado da temperatura que está caminhando, né, cada vez para mais altas temperaturas até 2050. Então, é importante que os colaboradores participem dessa jornada de transformação, que esses temas sejam tratados em todos os níveis, para que eles também façam um deparo das suas próprias ações dentro de casa. A gente está falando aqui da Musa, uma empresa de gestão de resíduos, na economia circular. Então,
é um tema, ao mesmo tempo, muito fácil da gente pensar e é um dos temas, no meu ponto de vista, mais complexos da gente tratar enquanto sociedade, né? Sim. Só que, assim, se você consegue entender o seu processo de geração de resíduos dentro de casa e consegue atuar para que, pelo menos, você busque essa circularidade de alguma maneira, né? Fazendo compras mais conscientes. Eu dou muito exemplo do supermercado, né? Que hoje é muito louco você chegar numa bancada de frutas e verduras e ao invés de você comprar uma fruta e colocar numa sacola reciclável, tem lá uma embalagem de isopor com plástico filme, com a fruta cortadinha, e muitas das pessoas pensam na praticidade de levar aquilo para casa. Quer dizer, você escolheu levar resíduo para dentro da sua casa. Sim. E depois você vai ter que descartar esse resíduo. Para onde ele vai? Sim. Né? E será que ele vai ser reciclado? A gente sabe, estava falando lá atrás também, a gente ainda, né, no ano de 2023, a gente não conta com coleta reciclável em todas as zonas da cidade. Sim. Uma cidade como São Paulo, que é referência no Brasil. Então, o problema é muito grande. Então, quando a gente traz esse olhar para dentro de casa, na minha opinião, não só a gente consegue ser parte dessa mudança, de novo, que está muito linkada com mudanças climáticas, mas você também consegue embarcar mais facilmente na própria estratégia ESG da sua empresa, porque o teu olhar muda e você pode ser um agente que vai propor soluções inovadoras, que vai pensar em melhores soluções para os clientes, porque Sim. o teu olhar mudou. Sim. É igual diversidade e inclusão de novo. Eu sempre faço o teste do pescoço quando eu chego em algum lugar. Eu vou num evento, eu dou uma olhada assim, tem 90 homens e 10 mulheres. Tipo assim, que beleza. Então, é o mesmo teste do pescoço que a gente tem que ver para a ESG. Né? Assim, será Total. Que esse condomínio tem energia renovável, né? Ele provê energia renovável? Será que esse condomínio está fazendo uma gestão de resíduos olhando para a circularidade, Sim. não simplesmente tirando de dentro para fora? Então, poxa, isso é muito trabalho e demanda vontade de mudar, né? Legal. A gente deu um exemplo ali, né? Quando você implementa uma gestão de resíduos no prédio, você separa no trabalho, por que você não vai fazer isso em casa, claro. Né? Todo dia eu estou ali sendo treinada a separar o resíduo dentro do trabalho, dentro do escritório. Eu chego em casa e já vira uma ação quase que natural, né? Uma Exatamente. Forma também de você levar de dentro para fora Exatamente. Hábitos, vai criando hábitos. Exatamente. Legal. E quais ações? Fala pra gente um pouquinho das ações da JLL que vem fazendo na área de sustentabilidade. Olha, a gente está atuando em soluções que a gente chama de ponta a ponta. Então, o primeiro passo, né, na abordagem com os nossos clientes é justamente prover uma consultoria estratégica em ESG. O que é isso? É basicamente entrar para dentro da empresa, ver a fotografia de como ela está operando hoje, né? Tanto do pilar ambiental, que é o mais óbvio ali, né? Consumo de energia, de água, geração de resíduos e a conta de emissões, mas também analisando a parte do social e governança, a depender do nível que a gente acessa naquela empresa, né? Tem empresas que são holdings, tem várias empresas penduradas e às vezes a gente está tratando de um espectro só, então a gente olha aquele espectro. Mas o bacana disso quando a gente traz essa fotografia, basicamente a gente olha os gaps e aquilo que está muito bem implementado. Então, o que está muito bem implementado merece ser comunicado, porque eu acho que isso gera um movimento de melhores práticas no mercado até, né? Outros ativos ou condomínios que, porventura, não tinham aquelas práticas implementadas, estabelecidas, podem se espelhar nos bons exemplos, mas principalmente olhando para os gaps, né? A partir deles, a gente aponta caminhos, né? Então, pegando o seu tema aqui de resíduos, né? Se a gente chega numa análise em que determinado condomínio ou ativo, né, isolado, ele tem um processo de gestão de resíduos como sempre fizemos, né? De dentro para fora, tipo, recolho, dou uma separada, vem a cooperativa, leva e tchau, retirar resíduos. Meu lixo, né? Que a gente fala, retirei meu lixo. Foi, de novo, ninguém sabe. Te mandei retirar o lixo. Exatamente. Então, a gente começa também a provocar algumas perguntas, tá? Você consegue saber exatamente o peso daquele resíduo que você está pagando para retirar? Qual que é a sua taxa de reciclagem? Você controla isso? Porque não é somente você separar os materiais. Você está lastreando a tua responsabilidade de devolver alguma coisa de volta ali para a sociedade, para a economia? Para onde que aquele resíduo está indo? Será que você está com toda a documentação
certa, né, organizada, porque todo grande gerador de resíduo é responsável pelo resíduo que sai. Então, se um caminhão de uma cooperativa, do Zezinho, estiver transportando o resíduo de um grande gerador de resíduo e acidentar, a mídia não vai responsabilizar o Zezinho, ele vai responsabilizar a grande empresa. Então, a gente traz esse olhar assim de governança, de processos, e muitas vezes é muito interessante, assim, condomínios até muito bem conceituados, às vezes eles não têm algumas práticas implementadas por falta de conhecimento ou de entendimento, não é porque não quer fazer. Então, de novo, sendo repetitiva, eu acho que o nosso papel, o JLL, além de apoiar, dar as mãos ali e ajudar os clientes a implementarem as suas ações, né, e avançarem nas pautas, é também falar sobre o tempo inteiro, até que realmente todo mundo assimile, igual foi o cinto de segurança no passado. Não sei se foi da sua época, mas eu lembro muito bem, eu andei muito sem cinto de segurança, viajei muito, e de repente era obrigado, no início era muito estranho você ficar presa no carro, depois virou uma coisa que é automática, né? Total, eu espero ficar viva para ver o dia que todas essas práticas, esse pensamento seja igual a um cinto de segurança que você coloca ali sem ver, sem notar, e as coisas realmente vão estar nesse processo de transformação, né? Legal, a gente já tem 2 exemplos práticos aqui que viraram um hábito, né? Já virou um hábito fazer isso. E ainda sobre esse tema, né? A gente estava conversando também antes um pré-papo aqui. Que legal, a gente tem várias práticas de ESG sendo implementadas, é um tema que já está sendo muito difundido, está todo mundo falando sobre isso, mas a gente precisa de ter uma forma de garantir que de fato está acontecendo e de chancelar esse compromisso, né? Que é quando entra o papel das certificações que vem surgindo. E aí, quando a gente olha para o mercado imobiliário, a gente entende que é um mercado que já está mais maduro nesse lugar das certificações, né? Qual que é a importância? Conta um pouco para a gente sobre esse universo das certificações no mercado imobiliário. Bom, primeiro para falar que o Brasil ele está muito bem ranqueado, globalmente falando, em relação às certificações, principalmente a certificação LEED, né? E de fato você colocou muito bem, é uma chancela assim para as melhores práticas, né, de um determinado ativo. É um processo bastante sério, né? Toda a auditoria ela é feita via Estados Unidos, ou seja, não tem aquele imaginário de alguns que falam que é só para inglês ver, você pendura uma plaquinha e está tudo certo. Não é greenwashing, né? Só que ele demanda também certas ações subsequentes, né? Ou seja, você tem que manter minimamente aquela operação trabalhando naquele patamar que você tirou o selo, né? O selo, para quem não sabe, tem 4 níveis de selo dentro do LEED, que é uma certificação que basicamente prioriza as ações mais ambientais, né? Então, de novo, gestão de energia, água, resíduos, né? E a contabilização também de emissões. E você tem que manter para daqui a 3 anos você poder ser recertificado, né? Se você não mantém a sua operação, então é como se fosse assim um compromisso que você estabelece com a tua operação de manter um certo patamar de excelência para ter uma operação mais eficiente e para ser mais sustentável também. Só que se você não mantém aquilo, você pode ter um downgrade ou até perder o selo. Por isso que existem a recertificação. Se elas não existissem, seria sim um caso de greenwashing, né? Você tira o selo uma vez, pirou no quadro e ele fica lá 100 anos com o prédio do mesmo jeito, correto? Outro ponto importante apesar de ser uma chancela, hoje em dia, ele já deixou de ser um artigo de luxo premium. Por quê? Cada vez mais a gente vê edifícios mais premiums serem certificados, nascerem certificados. Então, a gente tem dados de uma pesquisa recente que a gente fez na JLL, que falando de São Paulo e pegando esses edifícios de alto padrão, 72% do estoque já é certificado LEED. Uau. E isso é bacana também, porque primeiro que ele eleva a régua para que a gente tenha cada vez mais edifícios sustentáveis, né? E ele também abre outras discussões. Então, você disse certificação, e todo mundo pensa primeiramente em LEED, mas há outras certificações que também, frutos da pandemia, elas tiveram uma maior força, pegaram uma maior força, né, de uns tempos para cá, que são as certificações de bem-estar. Eu poderia citar a Fitwel e a Well, que está mais preocupada com a experiência do usuário. Então, um exemplo seria assim, como é que eu garanto no meu ambiente corporativo que eu tenha aquele lanchinho que fica naquelas máquinas lá, que é uma alimentação saudável, que eu não estou colocando só porcaria lá industrializada, mas se eu tenho frutas, ou se de repente eu vou
implementar, né, vou nascer um empreendimento numa região, talvez eu tenha que fazer um estudo ali do que tem ao redor daquela região ali, provendo de transporte adequado, boas opções de restaurante com boa alimentação. Então, o foco são as pessoas, de fato, né? Se tem local para amamentação, no caso de né, mulheres ali, enfim, questões de saúde e bem-estar e outras coisas mais. Então, o fato do LEED ter dado uma acomodada, muitas empresas também agora estão olhando para essas certificações que são complementares ao LEED. Tem muita gente que já tem o LEED e está buscando uma certificação WELL. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque é sinal que essa transformação, apesar de lenta, porque ela é complexa, Sim. ela está acontecendo, né? Porque demanda investimento e demanda vontade e tempo das pessoas para que isso aconteça, né? Então, eu acho que certificação é uma ótima iniciativa, lembrando que ela não vai fazer com que o seu dever de casa esteja completo, né? Porque tem gente que fala assim, certifiquei o prédio, não preciso fazer mais nada, agora eu estou tranquila, né? Sim. Não é bem isso, mas enfim, é uma parte muito importante do processo, sem dúvida. Quando você falou que, beleza, eu certifico, recertifico de 3 em 3 anos, aí tem níveis, né? Você vai subindo de nível. Você pode subir, você pode, Quais são os critérios para você ir subindo de nível? É a pontuação, né? Você tem a do LEED, no caso, são 40 pontos que eles chamam do Certified, que é o basicão. Depois, 60 pontos você vai para o Silver, 40, 60, 80 eu acho que você vai para o Gold, e acima de 80 você já está no Platinum, né? Alguma coisa assim, se eu não estou enganada. Você pode, por exemplo, ter condição de certificar um edifício, sei lá, você tirou um Silver, que é um intermediário, porque demanda investimento, demanda, né, um monte de ações que, às vezes, naquele momento, não viabilizou. Mas numa recertificação, já sabendo dos gaps que você tem que cumprir, porque isso, no processo de certificação, é tudo muito claro, é checklist. Então, tem, não tem. Então, aquilo que você não tem, você não pontuou, por isso você tirou um selo inferior, mas você pode se programar em 3 anos para fazer um planejamento de capital, para organizar potenciais adequações, reformas, etc., para subir a régua, ou para o Gold ou para o Platinum, né? E o contrário também acontece, né? Tem casos que o pessoal não faz nada, é um descaso completo. Não é o caso da JLL, porque a gente gerencia direitinho os nossos ativos, mas pode acontecer, né? De chegar lá, ou você perde a certificação, perde todos os pontos, ou você tem um downgrade aí do Silver para o Certified, por exemplo. E o gestão de resíduos é um dos critérios que faz você ganhar pontos. Exatamente. Se você faz uma gestão adequada, se você é zero aterro. E normalmente ele é meio que o divisor de águas ali para você subir, de repente, num selo, né? Assim, sair de um nível e ir para o outro. Ele é super, super importante. E falando sobre, atrelado ao negócio também, né? A gente escuta muito falar sobre a valorização do imóvel quando ela tem uma certificação. Isso acontece? Isso é real? Sim, com certeza. Eu acho assim, no passado também tinha muita conversa no mercado de que fazer um projeto com certificação LEED era muito mais caro, você tinha que aportar muito mais grana e nem todo mundo tem esse valor disponível, né? Hoje em dia, com o avanço das tecnologias, né, das possibilidades que você tem e também a consciência, né, dos proprietários, sabendo que o ideal é você nascer o projeto com LEED. Então, contratei arquiteto, meu amigo, vai ser certificado. Porque aí a gente tem números que mostram que esse investimento a mais para poder certificar um empreendimento, ele não chega nem a 2%, que é nada, né? Sendo que um edifício certificado, ele é muito mais sustentável e muito mais eficiente do ponto de vista da operação. Então, você tem alguns retornos de ter um condomínio mais eficiente. Então, acaba que tem aí um tipo de payback ali desse investimento que é muito irrisório, né? Óbvio, se você toma uma decisão quando a obra está por finalizar, certamente você vai ter um impacto financeiro maior, você vai ter que ter trabalho, você vai ter que ter mudança de projeto, aí você tem que pagar de novo projetista, aí você tem que quebrar, né, paredes, enfim, refazer infraestrutura, gera custo, gera desperdício, que é o pior. Né? Falando de resíduos, ao tomar essa decisão ainda você gera muito resíduo ali de construção.
mas ainda assim não é um impacto tão significativo igual era, sei lá, 20 anos atrás. Então, isso mostra que o mercado está mais acomodado, a gente tem hoje mais opções para trazer soluções que venham em linha com a certificação, né? Então, não cola mais falar que eu não certifico porque é muito caro, sabe? Eu acho que é um pouquinho de falta de planejamento. Planejando do início é melhor, e mesmo que você tome uma decisão um pouquinho mais para frente, durante projetos e obras, não tem mais esse grande impacto que tinha. E o retorno é comprovado, né? E o retorno é comprovado, porque ele vem realmente num condomínio mais eficiente, né? Há ainda casos que você consegue cobrar um aluguel melhor, né? Ou pelo menos fazer melhores negociações, sempre quando você também está lidando com uma concorrência cujos ativos ali não sejam certificados, então você consegue aí elencar todos os benefícios, né? Fora um ponto super importante que eu gostaria de trazer, que hoje em dia, a maioria, não vou falar totalmente, né, a totalidade das multinacionais, mas acho que quase a totalidade já tem alguma meta de ESG ou de sustentabilidade publicada, né, com ambições de descarbonização, né, de zerar emissões para 2030, ou parte das emissões para 2030, 2040, 2050, atendendo ao Acordo de Paris. Como que você vai fazer isso enquanto empresa se você estiver instalada num edifício não certificado? O teu caminho vai ser mais difícil. Nossa, totalmente. Porque você tem que prestar conta, né, da energia que você consome. Então, um edifício que já provê a energia via fontes renováveis, ele te ajuda muito mais a controlar suas emissões, né, de escopo 2 do que um edifício que não utilize fontes de energia renovável. Então, essa conta ela já está sendo notada, então a gente vê um movimento de ocupantes que, quando vão visitar empreendimentos, eles fazem perguntas dessa natureza, porque eles estão colocando no checklist de escolha de localização toda essa conta. Se vai facilitar a vida deles nesse compromisso ambiental, nas metas socioambiental até, exato, ou se vai dificultar. Então, quando a gente fala de valor, é esse valor que a gente está atrelando também. Então, um edifício que tem esse olhar sustentável, ele está muito mais visado hoje em dia de um outro edifício que não esteja olhando para essa agenda, né? Sim. É muito legal você ter falado também que já não é mais tão grande diferencial, né? Não é. A parte de certificação já não é uma coisa você que você pode bater no peito. Né? É uma coisa que virou um básico, assim, poxa, você não tem? Como assim você não tem? Você vai ficar para trás. Antes era assim, nossa, é um edifício certificado. Agora, assim, como que não tem, né? Mas, enfim, a gente vê que esse movimento está andando para frente, né? Seria muito ruim falar se ele estivesse estagnado, mas eu acho que isso também tem a ver com esse entendimento das pessoas e essa correlação entre ocupantes e proprietários, né? Eu acho que há muitos interesses comuns. O proprietário que quer garantir que a sua vacância seja zero, né, ou baixa, e o ocupante que precisa estar num lugar que apoie ele no atingimento das suas metas. Então, é um bom casamento. Um parceiro, no final do dia. Exatamente. Que está muito atrelado ao que a gente estava falando, né? Que agora, acho que nesse novo mundo de negócio, onde você faz negócios e ESG, você está procurando parceiros de negócio. Totalmente. Você não está com mais, não é sobre prestador de serviço, Exatamente. É sobre parceiros de negócio. Né? E tem que ter uma confiabilidade, né? Porque quando a gente vai trabalhar nessa seara, você acessa informações muito sensíveis da empresa, né? Se você for olhar todas as políticas, os processos, né, os gaps que aquela empresa tem, né? Então, precisa ter essa confiabilidade, essa entrega, porque a grande questão é identificar o gap para avançar, não é para mostrar o quão ruim ou quão atrás ela está nessa jornada, né? Os próprios relatórios de sustentabilidade, que também muita gente tem a ideia equivocada, que tipo assim, eu não vou reportar porque eu não quero tornar público a sujeira aqui da minha empresa. Sujeira entre aspas, né? Mas o fato da transparência, né, daquelas empresas que decidem tornar público seus reportes, mesmo que haja gaps, mostra o compromisso daquela empresa em mitigar aqueles gaps. Então, a visão, né, da classe de investidores, de toda uma sociedade melhor ser transparente e reconhecer aonde precisa melhorar do que fingir que está tudo bem, né, colocar a sujeira de novo assim debaixo do tapete e lá na frente você poder ser realmente reconhecido como uma empresa que pratica greenwashing, né? Porque em algum momento isso vem à tona, né? A gente viu casos recentes aí que agora
a gente fala muito nessa pressão também dos regulatórios, né, que estão acontecendo aqui no Brasil. Em algum momento, alguns vão ser implementados, assim como foi na Europa, mas isso também só acontece por causa de uma pressão popular, de toda uma sociedade que está olhando para todas essas questões que envolvem diversidade e inclusão dentro do S, que envolvem questões de transparência, governança, enfim, e, claro, todo o aspecto de sustentabilidade ambiental, né, utilizando com responsabilidade os recursos naturais, também sendo responsável aí na geração de resíduos e fazendo essa continha básica aí das emissões que a gente gera. Legal você ter falado essa parte de transparência, né? Então, por mais que você não esteja fazendo ainda o perfeito, mostrar que você ser transparente. Sim. E mostrar que você está engajado de fazer já é o caminho. É muita coisa. Então, também acho que foi bom você reforçar esse ponto, né? Tem muita empresa que fica apavorada, assim, mas tem muita coisa para fazer, eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Nem você, nem ninguém. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir, né? Então, o ideal é você primeiro ter conhecimento do teu cenário. Depois que você tem conhecimento, você vai elencar quais são as prioridades, e o que a gente sempre recomenda não vamos assumir no momento zero uma prioridade que vai demandar 1000 esforços e que você vai ver resultado daqui a 10 anos. Não, tem coisa que é uma questão de organização interna, você aperta um botão e está ali a solução implementada. Sim. Então, são pequenas vitórias que vão te ajudar depois a contar uma história bacana de sustentabilidade, né, daqui a 5, 10 anos. Né? Eu acho que é isso que conta. Perfeito, é o que a gente estava falando, né? O SG, a sustentabilidade, não é um sprint. É uma maratona. É uma maratona. É uma maratona. Então não adianta correr um sprint perfeito se você não tiver mais gás para correr a maratona inteira. Exatamente, é isso mesmo. Vamos botar abrir nosso espaço para a nossa plateia, falar um pouquinho também. Aproveitar que hoje a gente tem uma plateia, a gente nunca tem plateia de fora. A gente sempre vai fazendo, a gente faz interno. Ibope, mas deu. Super! Porque o MusaCast é uma iniciativa que a gente faz interna para o time Musa. Sim. E aí é a primeira vez que a gente abre para o time JLL vir participar muito também. Legal. Então está sendo muito legal esse lugar. Muito legal. Nossa, tem muita pergunta. Então, a primeira pergunta é: quais desafios a JLL tem enfrentado ao buscar aplicar as práticas ESG no universo dos clientes? E quais barreiras existem e como é possível vencê-las? Ótima pergunta. O desafio que eu costumo dizer que a gente enfrenta é engajar os clientes, né? Sustentabilidade é um tema que todo mundo, de alguma maneira, no mercado imobiliário, já teve contato com, né? Se a gente for pegar os nossos edifícios, né? Eu já troquei todas as lâmpadas por LED. A gente tem compostagem. Ok. Mas quando a gente fala de uma estratégia ESG e dessa nova forma de fazer negócios, né, de você ser socioeconomicamente responsável, né, pelas suas ações, pelos impactos, inclusive, você tem que pensar num planejamento de ações com metas, né? E para você ter isso, você tem que ser capaz de ter uma boa construção, um bom baseline de dados, né? E ter métricas para apurar os avanços para aquele objetivo que você tem, né, enfim, as metas de sustentabilidade que você vem a ter. Então, às vezes a gente escuta assim, não, a gente já tem aqui sustentabilidade na empresa. Então, quebrar um pouco essa visão antiga de que essa estratégia que a gente está buscando apoiar, ela não está ancorada nessas ações isoladas, e sim ela precisa estar ancorada num planejamento que nasce na estratégia do negócio. Então, uma empresa de um setor X ou que tem uma representatividade grande no mercado, ela não pode achar que ela vai se manter assim daqui para frente, nos próximos 10 anos, se ela continuar fazendo as coisas, né, internamente e celebrando negócios da mesma forma que ela vinha fazendo há tempos atrás. Então, acho que o primeiro desafio é entender o que é essa tal da agenda ESG, né? Às vezes também os clientes acham que vai demandar um investimento gigantesco e que ele já está trabalhando ali com caixa apertado e que ele não vai poder. Então, a gente quebrar um pouco esse né, inconsciente, esse viés, e dizer, olha, a gente consegue estabelecer um plano aqui com ações que às vezes não demandam investimento algum, nem de dinheiro, nem de tempo, simplesmente demanda uma certa organização. Por exemplo, você pode organizar um comitê
de sustentabilidade se você tiver o interesse genuíno de entender sobre a pauta, apoiar os seus clientes. Você precisa investir o que ali? Tempo, talvez, uma vez por mês, você pode começar e depois intensificar, dividir tarefas. Então, tem várias iniciativas que você pode estruturar dentro desse planejamento para levar uma empresa de um ponto A para um ponto B. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios. Quebrar esse paradigma de que é difícil e complexo, né? Exatamente. A próxima é, você poderia citar alguns benefícios de implementação da agenda ESG nas empresas? Acho que a gente falou um pouquinho, mas é legal mas eu acho que é importante reforçar essa pergunta do Guido, é muito boa, porque quando você não tem conhecimento da tua operação, e quando eu falo não tem conhecimento, é aquela fotografia de dados, porque a operação está lá, tá ali, você está gerenciando e tudo mais. Mas quando você está tratando para fazer essa transformação dentro da agenda ESG numa empresa, você tem que trabalhar com um ponto de partida e um ponto de chegada, né? E, de novo, a gente está sempre trabalhando em relação ao Acordo de Paris, Mudanças Climáticas 2050. Então, quando algumas empresas, já teve caso assim que a gente conversou e a gente pergunta assim, vocês já têm metas de sustentabilidade? A gente tem meta, a gente vai zerar, sei lá, parte das emissões até 2030. Beleza, qual que é o seu baseline? Tipo assim, como assim o baseline? Não, qual que é o ano de partida? Não sei. Tá bom. Aonde vocês estão compilando os dados? Quais são os indicadores? Indicadores? Então, se você não tem dados, né? Primeiro você tem que ver onde estão os dados e que dados são esses. Depois você tem que ver se os dados são bons ou ruins, porque também tem empresa que tem um monte de dados, mas para essa estratégia não serve para muita coisa. Então, a gente precisa organizar esse pool de dados, né? E a partir desses dados e a partir das metas que a gente colocar, a gente vai apoiando essa empresa a caminhar. Então, o benefício da implementação da agenda ESG é justamente dar essa fotografia para o cliente, para ele saber, bom, eu estou numa situação ruim, mais ou menos, ou eu estou numa situação ótima. Então, ele sabe quanto dinheiro que ele vai ter que aportar nos próximos anos, ou qual que é o esforço que ele vai precisar fazer nos próximos anos, se ele vai ter que criar comitê, se ele vai ter que criar campanha, se ele vai ter que trazer um especialista, não sei. Quando você dá a luz do caminho, problema, você consegue. Poxa, é meio caminho andado, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes benefícios da implementação dessa agenda, que elas têm um plano para seguir. Perfeito. Né? Você não está tateando no escuro e, às vezes, você está gastando tempo e dinheiro também, né? Com iniciativas que não vão fazer diferença no teu negócio, sabe? Às vezes, você não tem nenhum retrato de como estão os seus principais pares no mercado. E o mundo é competitivo, né? Você sempre está ali buscando melhores resultados e você tem que olhar também para os seus concorrentes. Então, dentro da agenda, se você não tem nem esse cenário para entender até de melhores práticas, para ver o que você pode trazer para dentro da sua casa, você não consegue sair do lugar, né? Ou então até mapear desperdício você pode estar fazendo, lógico, né? Lógico. Desperdícios em questão de água que você poderia estar usando, reuso de água, energia, que você deu um exemplo super prático, resíduos, que é um puta lugar de mapear desperdício. Exatamente. Você ainda consegue ter os dados para te dar luz a esse lugar também, né? Eu acho que esse é o principal benefício dessa implementação, assim, para dar o pontapé inicial e que seja uma caminhada consistente, né? Que ela não seja assim ao léu, fazendo qualquer coisa e saindo de nada para lugar nenhum, né? E aí o ESG vira um braço estratégico na organização, sempre, né? E não simplesmente algo estou fazendo para falar que eu faço. Porque é uma moda que muita gente ainda pensa, né? Eu acho que ele é estratégico, sim, porque ele está atrelado ao valor das empresas no médio e longo prazo, né? A gente tem, hoje em dia, muitos exemplos de empresas de nome que tiveram aí a sua reputação afetada por condutas, né, indo em contra a essa agenda ESG. Então, de novo, a sociedade toda está de olho. Os regulatórios estão cada vez mais próximos de serem instaurados, né? A gente está discutindo agora a própria taxonomia brasileira, espelhada na taxonomia da União Europeia, né, que vai, de fato, desenhar os critérios, né, de como uma empresa vai se diferenciar da outra, né? Isso vai selar relações comerciais. Então, sim, ESG é estratégico, sim, faz parte das empresas darem lucro. Ninguém está falando que o ESG vem como uma ONG, para que agora tudo é árvore, plantar árvore, né? Que ainda tem gente que pensa assim. Que abraça a árvore. ESG, ele vem, exato.
ele vem para ampliar a vida útil das empresas e elevar ela para um outro patamar de reconhecimento de marca. Perfeito. Né? É isso. Perfeito. Perfeito. E a última pergunta aqui é como a Musa contribui de forma significativa para a JLL em questão de ESG na prática? As perguntas eu acho que podemos responder em podemos, conjunto, né? Podemos. Eu acho que até entrando, né, numa parte mais inspiradora, assim, eu acredito muito em parcerias, né? Hoje todo o trabalho que a gente faz dentro da JLL com os nossos clientes, assim, não é só a suíte de serviços que nós, enquanto consultores de sustentabilidade, a gente provê para os nossos clientes, mas a gente também está buscando no mercado, né, empresas, organizações que, primeiro, tenham o mesmo propósito nosso, né, essa questão de ética, transparência, integridade e olhar para pautas sustentáveis, que a sustentabilidade na JLL hoje está no nosso core business, a gente tem conselho olhando para isso, a gente tem comunicação o tempo inteiro, então não é uma coisa nice to have, é uma coisa que faz parte do nosso negócio. E essas parcerias, né, quando a gente encontra empresas genuinamente envolvidas, elas multiplicam muito a nossa atuação, que é o caso da Musa, né? Sim. Então, é muito bom ter parceiros em quem a gente pode confiar, porque ela, acho que eu vou repetir, né, ela gera essa potência, né? Eu consigo ampliar a área de atuação em atividades que às vezes não é o meu core business, né? E nem tem que ser, né? E nem tem que ser, a gente não tem que saber fazer tudo, a gente tem que se aliar a bons parceiros para que aquele cliente seja bem atendido. Eu acho que é o papel de vocês, sem dúvida. Eu acho que do nosso lado a gente agradece a parceria por acreditar, então a gente tem aqui 2 representantes que acreditaram desde o começo, né? O Thiago e o Marcelo. E a gente tem dados desse lugar, né, reforçando, né? Não adianta você fazer isso, não tem como mostrar o que eles efetivamente estão fazendo. Né? Então, já foram em mais de 160 toneladas de resíduo que deixaram de ir para o aterro sanitário, que se transformaram em matéria-prima. Então, a gente deixou de ocupar um espaço do tamanho de um campo de futebol no aterro sanitário. E não só que a gente deixou de ocupar esse espaço, né? Todo esse resíduo voltou como novos produtos. Né? Foram mais de 49 toneladas de material reciclado, produzido, mais de 4 toneladas de fertilizante. Então, acho que é sinal de que a gente quer cada vez mais se tornar parceiro estratégico dos nossos clientes e levar solução e levar dados e se tornar esse lugar, esse braço de parceria nessa jornada da sustentabilidade e do ESG. Né? Maravilha. Grandes números. Luciana, obrigada pelo seu tempo, por ter vindo até aqui. Obrigada, time JLL, que também veio até aqui conhecer nosso espaço, conhecer nosso cantinho aqui da Musa. Ótimo. A gente está sempre trazendo convidados, pessoas como você, que já estão há anos, né, caminhando e tem muito para ensinar. Então, acho que hoje a gente tirou vários insights, né, time? Quanta coisa a gente aprendeu nessa 1 hora de papo, para a gente é muito importante, né? Ter esse olhar de fora e conversar com diferentes entes nessa cadeia. E a gente sempre pede para os nossos convidados deixar alguma mensagem final, alguma sugestão, uma inspiração. A gente queria ouvir de você. Olha, eu costumo dizer que assim, um bom trabalho é um trabalho de muitas mãos, né? Então, também fazendo menção a essas parcerias. Eu acredito na transformação. Acho que essa pauta ESG, para mim, pelo menos, foi um presente, assim, poder ter a oportunidade de liderar essa cadeira. Né, chegou assim como um propósito forte. Eu acho que hoje em dia você trabalhar com propósito puxa, o que eu posso querer mais, né, em termos de ambição, assim, de realização. E eu sei que esse trabalho não é um trabalho exclusivamente meu, Luciana, da minha equipe, mas é um trabalho que ele vai para além da minha área, é um trabalho que a gente dá as mãos aqui com a equipe, a audiência que está aqui hoje, com outros agentes internos da JLL e com pessoas, empresas como a Musa, que, de novo, né, assim, essa vocação genuína de fazer o que é certo, de entender que ESG é uma jornada de longo prazo, então é importante você tomar decisões bem planejadas, bem pensadas, para você colher né, num futuro, né, a médio e longo prazo. Então, precisamos de muitas mãos, né, e precisamos entender que só juntos que a gente vai conseguir fazer essa transformação que todos nós queremos, tenho certeza. Legal. Nossa, obrigada. Não, eu que agradeço, foi uma delícia. Foi um super prazer falar com você, ter essa aula de ESG na prática. Eu aprendi muito também. Muito bom, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada, gente.